eu não tinha essa noção da importância de deixar desde pequenininho, de ter esse ambiente do chão, de deixar o bebê explorar. Então, o que acontece assim, em 94, se eu não me engano, 94, 96, existiu uma campanha nos Estados Unidos chamada Back to Sleep, que foi uma campanha para evitar a síndrome da morte súbita. Essa campanha, eles fizeram uma investigação, isso é um dado importante para todo mundo que te escuta aqui saber. Eles fizeram uma investigação para saber por que esses bebês morriam durante a noite, né? E muita gente acha que a morte súbita está relacionada ao bebê sufocar, né? E não é isso. Quando as pessoas faziam autópsia desses bebês, a gente não encontrava sinais de sufocamento, né? Era uma morte súbita mesmo. E aí, o que eles investigaram? Quais fatores estavam ligados a esse bebê morrer subitamente durante o sono? Né? E aí eles viram que eram bebês menores de 6 meses, bebês que estavam no posicionamento de bruços no sono noturno, bebês que tinham pais fumantes, pessoas que fumavam ali no ambiente, que estavam em ambientes quentes, não ventilados, que tinham kit berço e que tinham travesseiro. Então, lá nos Estados Unidos, eles fizeram, a Academia de Pediatria fez uma campanha para todos esses fatores serem evitados. Então, aquela coisa, travesseiro só depois dos 2 anos, vamos abrir as janelas do quarto, abolir kit berço, tudo isso. E no meio disso, começou a campanha de dormir de barriga para cima, né? E a gente teve, obviamente, com todos esses recursos, uma queda na síndrome de morte súbita, o que é ótimo, mas a gente teve um índice, por exemplo, de 600% do aumento de assimetrias cranianas e de torcicolos. Por quê? Porque esses bebês pararam de ficar de bruços durante o dia. Então, acabou assim que foi uma grande confusão até hoje, né? A gente tem essa coisa do tummy time, porque as pessoas entenderam que colocar o bebê de barriga para baixo era um problema. Era um e perigo. Não é isso. Na verdade, a gente fala de não colocar durante o sono noturno nos primeiros 6 meses de vida do bebê e nesse tipo de ambiente, né? Então, quando esse bebê já se vira sozinho durante a noite, a gente pode ficar tranquila, sem nenhum problema. Durante o dia, esse bebê pode dormir sonecas de bruços tranquilamente, né? Quando a gente pensa no modo como a gente dorme de bruços, né? Porque é muito gostoso dormir acolhido ali, né? Então, é uma posição de conforto. E eu até criei um projeto agora que eu devo soltar nos próximos meses, mas ele é um projeto que ele foi um projeto que eu estou escrevendo há cerca de 2 anos, porque ele é um projeto que trata sobre o benefício do bruços nos primeiros 4 meses de vida, porque hoje é o nosso calcanhar de Aquiles. As pessoas... E assim, é normal, Fabi, você foi para casa com a Gigi, você tá com um ser muito pequenininho. Então, o que você quer? Alimentar, trocar a fralda, manter ele acolhido no colo, mas as pessoas não entendem que o tummy time, ele pode ser feito nessas situações. Sim. Então, posturas como colocar o bebê de barriga para baixo no colo, no braço, no seu peito, aqui. nas pernas, em almofadas na cama do seu lado, com a sua supervisão, tudo isso é muito possível. Então, é trazer essa noção de que o benefício dessa postura nesses meses iniciais, ele se estende muito além de uma questão motora. Então, a gente sabe que os refluxos, o funcionamento do intestino, a questão do fortalecimento de toda essa musculatura de deglutição, mastigação que vai vir depois, ele é muito beneficiado. Tudo isso já comprovado cientificamente. Sim. E assim, no começo, até uma coisa que me ajudou muito, assim, no começo a gente tinha aqueles tapetinhos pequenininhos, que só cabia ela. Então, assim, colocava, às vezes a gente sentava junto, às vezes não. Depois que eu comprei o tatame, né, o tapete grande, que dá pra ela ficar, um monte de gente, brinquedo, dá pra deitar junto. Vira o ambiente da criança. Vira o ambiente dela e a gente fica junto. Então, assim, não é assim, coloca ela ali e eu fico sentada, né? Não, eu fico junto com ela. Então, isso fez com que eu ficasse mais com ela. É isso que passa aquela coisa das pessoas terem pena, né? Ai, tô com pena, tá ali sozinha. Eu vejo muitas famílias que colocam o tapetinho no quarto da bebê. E aí eu sempre falo, gente, a gente faz o quarto do bebê tudo quando a gente tá grávida, é o lugar que a gente menos fica. Então você vai colocar um tapetinho lá dentro, você nunca vai colocar o bebê lá, agora é hora do tummy time, eu vou pra dentro do quarto, vou pôr o bebê no chão e vou ficar lá olhando. Se você trouxer isso como ambiente do bebê, que é o seu, então você tá lá fazendo seu home office, seu marido tá ali na sala, você tá na cozinha, deixa a bebê ali no meio, entendeu? Faz parte. E é óbvio que nesses primeiros meses, principalmente nos 2 primeiros, a gente não vai colocar o bebê no chão, né? A gente não fala chão, azulejo, chão, piso. A gente tá falando de um ambiente ali montado. Muitas vezes o tummy time dentro do Moisés, né? Então, tudo isso é orientação. Sim. E esse de dormir de bruços, esses dias eu acordo, a gente tava dormindo comigo assim do meu lado de manhã. Eu acordo, tá ela de bruços, mas com a bundinha pra cima. Ai, gente. Aí eles dobram, né? Dobra o joelho e fica com a bundinha pra cima, assim. Bonitinha. Tirei várias fotos antes dela acordar pra registrar, porque eu achei muito fofo.
E você falou aqui da questão da assimetria craniana. O que é a assimetria craniana? Então, a assimetria craniana é uma disfunção que a gente encontra em muitos bebês, e tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente aqui já conheceu alguém. É um terreno muito arenoso ainda, tem pouca gente que fala sobre isso, né? Pouco médico que tem esse conhecimento, pouco profissional da minha área que tem esse conhecimento. Nada mais é do que a gente encontrar uma área de planificação, né, ou o achatamento, que a gente é um termo bem vulgar para isso, então a gente usa muito pouco, mas o achatamento na cabecinha do bebê. Então, se você olha um crânio, ele não tem que ser diferente do que muita gente pensa, ele tem que ser uma bolinha. Não, a gente tem vários formatos, ele pode ser mais oval, ele pode ser mais comprido, ele pode ser mais largo, mais estreito, mas ele tem que ser todinho convexo, né? Ele tem que ser todinho calotinha. A gente não pode encontrar uma área côncava, uma área reta, né? Planificada. Quando a gente encontra uma área dessa, a gente está de frente a um sinal de que existe alguma alteração no corpo do bebê. Então, diferente do que muita gente pensa, esse bebê não amassou a cabeça de ficar deitado, né? Então, você também não é culpada disso. Eu deixei meu bebê muito deitado. Não é isso que amassa um crânio. Sim. Lógico que existem exceções, como, por exemplo, prematuros extremos, que têm o crânio ainda moldável, mas os bebês que a gente atende com assimetria são bebês que têm a planificação craniana por alguma disfunção no corpinho do bebê. Então, uma retenção, por exemplo, uma torção num ombro, que repuxa essa calota e segura ali e planificar. Então, eu dou o exemplo sempre que, assim, é como você olhar um bebê com febre. Quando você olha um bebê com febre, você não vai tratar a febre, você vai ver o que está causando a febre. É uma infecção urinária, é uma pneumonia, aí você vai tratar aquilo. Então, a assimetria é a mesma coisa. A gente vai tratar o que está causando a assimetria, aquela assimetria vai embora. Sim, né? Sim. E o torcicolo? O torcicolo é uma disfunção biomecânica, então o torcicolo que a gente chama de verdadeiro é uma alteração no pescoço do bebê, né? Então uma tensão naquele pescoço que faz com que ele tenha uma preferência de rotação para um lado e inclinação para o outro, né? Mas o torcicolo, ele pode ser encontrado no corpo inteiro do bebê. Então um bebê que não teve ali o diagnóstico de torcicolo nos primeiros meses de vida e que ele já sentou, por exemplo, muito provavelmente quando você vai fazer essa análise, que foi o caso da Gigi, a gente não encontra um pescoço assim, né? Você encontra o quê? Essa disfunção já na coluna, por exemplo. Então, tem um estudo super recente que saiu agora que diz que 73% das crianças que tiveram torcicolo não tratado são adolescentes e adultos com escoliose. Por quê? Porque aquela torção desce. Então, quando a gente está falando de torcicolo, a gente está falando de um corpo que está torcido. Essa torção pode ser encontrada, dependendo da idade, até no tornozelo. Não, e é isso que você falou da Gigi. Aí eu fui ver depois, né, tudo, fotos antigas, desde toda foto ela tá assim, pro mesmo lado, as sempre. Minhas. Todas pro mesmo lado. Aí eu falei, caraca, como que... Eu sempre tava tortinho, mas a gente nunca tinha me tocado que era sempre pro mesmo lado, não, e você não tinha conhecimento, você não ia reparar nisso. Sim. Aí agora você fica, né, com o olho. Agora você pegar alguém, você vai falar, olha, o pescocinho tá muito pro lado. Já fica com o olhar mais direcionado, né? Mas da Gigi... E da Gigi também teve a questão da língua, que é até uma questão que eu queria falar aqui, que é a questão do freio lingual com a alteração da musculatura, né? Isso, este é um assunto que está muito em estudo hoje, então a gente não tem artigos diretos de uma situação com a outra, mas a gente tem estudos anatômicos e todos os estudos aí que falam sobre sobre as consequências dessa fugiu a palavra, do freio. Meu Deus. Não é do freio. Sobre ai, meu pai. Tensão? Conexão. Sobre a conexão de toda essa região tensa de base de língua com o resto do corpo. Então, não só falando da questão muscular, né? A gente fala das fáscias, que é todo esse tecido que recobre o corpo, de toda a ligação de inervação. Então, hoje a gente sabe que o freio, que é essa estrutura que está embaixo da língua, que é uma estrutura que todo mundo tem, ela pode acontecer alguma alteração genética dela, né? Por volta da 8ª semana de gestação ali.
que faça com que esse freio não evapore o tanto que ele deveria, então ele pode aparecer no bebê mais na ponta da língua, mais para o meio e mais posteriormente, né? Então a gente tem o teste da linguinha, que é feito nas maternidades, né? Que em muito lugar ele é obrigatório, mas não faz, mas a gente tem muitos furos nesse teste, né? A gente tem pessoas aplicando que não são habilitadas, a gente tem maternidades que não aplicam, a gente tem maternidades que aplicam e não explicam para os pais que aquele teste deu alterado, e a gente tem muitas situações onde esse freio que está de fato alterado, ele não pontuou nesse teste como alterado, por ser um freio mais posterior, que era o caso da Gigi, e que estava impactando também no movimento. Então, hoje a gente sabe que as crianças com o freio alterado, elas têm posturas muito específicas de pescoço, com retração dos ombros, posicionamentos em rotação. Então, são os bebês com bastante dificuldade de posicionamento em bruços, são bebês que têm dificuldade nas aquisições onde usam os braços, né? E a gente está escrevendo tudo isso para publicar cientificamente, se Deus quiser, em breve. Mas esse assunto é um assunto que dá o que falar. Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.